Roberto, caminhoneiro experiente, já tinha visto de tudo nas estradas do interior, mas aquela noite trazia um desconforto que nenhuma experiência podia explicar. O céu estava coberto por nuvens tão densas que engoliam completamente qualquer traço de estrelas ou lua. A escuridão não era apenas ausência de luz. Parecia sólida, um manto pesado que pressionava sobre o caminhão e sobre ele, fazendo cada quilômetro parecer mais longo do que realmente era. Os faróis cortavam apenas uma estreita faixa de asfalto à frente, e o restante do mundo parecia ter desaparecido, engolido por uma sombra viva e silenciosa. O rádio, que normalmente trazia algum conforto nas viagens longas, chiava em falhas incessantes. Às vezes, palavras desconexas surgiam no meio do chiado, como vozes distantes tentando se comunicar, mas sem sentido algum. O GPS girava sua seta em círculos, incapaz de encontrar qualquer ponto conhecido, reforçando aquela sensação de que Roberto havia saído de qualquer mapa confiável. Ele apertou o volante, sentindo a tensão crescer dentro do peito, e percebeu que a estrada, embora familiar em sua aparência inicial, começava a mudar de forma sutil, cada curva trazendo um desconforto crescente, como se estivesse sendo guiado por algo invisível. O ar dentro da cabine estava pesado e frio, carregado de um odor indefinido, mistura de terra molhada, ferro e um toque estranho que lembrava fumaça distante. Cada respiração de Roberto parecia insuficiente para preencher seus pulmões, e o silêncio ao redor amplificava até o menor estalo do motor ou o render dos pneus sobre o asfalto antigo. As sombras das árvores se alongavam e se torciam com cada movimento do caminhão, como se tentassem agarrar o veículo, estendendo-se mais rápido do que a luz permitia acompanhar. Cada galho, cada tronco, parecia ganhar forma própria à medida que avançava, e a sensação de que algo observava se tornava quase palpável. Então, no meio daquela escuridão quase opressiva, uma placa velha enferrujada surgiu à frente. Indecifrável à distância, indicava uma estrada secundária que Roberto nunca tinha visto nos mapas ou ouvido falar. Havia algo ali que não pertencia à lógica, algo que parecia desafiar sua própria experiência. Um misto de curiosidade e medo percorreu seu corpo, erguendo arrepios na espinha. Respirando fundo, Roberto sentiu uma estranha necessidade de seguir aquele caminho, como se estivesse sendo atraído por uma força que não podia compreender. A estrada secundária se revelou estreita e sinuosa, ladeada por árvores retorcidas cujos galhos pareciam braços gigantes tentando agarrar o caminhão. A neblina começou a surgir de forma insistente, rastejando pelo chão e subindo pelos pneus, envolvendo a cabine em um manto úmido e frio. Roberto olhou para o retrovisor e percebeu que a estrada de onde viera desaparecera completamente na escuridão, engolida por uma sombra densa que não deveria existir naquele mundo. O silêncio absoluto que se seguiu era inquietante. Não havia qualquer som de animais noturnos, nenhum sopro de vento nas folhas, apenas o motor do caminhão e o estalar do asfalto antigo sob os pneus. A cada quilômetro, a sensação de isolamento aumentava, e Roberto sentia que a estrada não era apenas uma via de passagem, mas um espaço vivo, atento aos seus movimentos, aguardando cada curva, cada decisão. Ele respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado, mas a sensação de que a noite estava observando, julgando, pesava mais que qualquer racionalização. Enquanto a estrada avançava diante dele como um túnel sem fim, Roberto soube que aquela noite não seria como as outras. Algo estava à espreita, escondido nas sombras, algo que ele ainda não podia nomear, mas se faria daquela viagem uma experiência que atravessaria muito além do cansaço físico e da solidão de um caminhoneiro em plena madrugada. A estrada secundária parecia viva. Cada curva revelava apenas mais trevas, mais árvores retorcidas que avançavam sobre o caminhão, como se tentassem engolir a pista à frente. O asfalto, agora rachado e irregular, rangia sob o peso do veículo, e pequenas pedras soltas se moviam como se acompanhassem o caminhão em um ritmo próprio. A neblina começou a se adensar, rastejando pelo chão e subindo lentamente, engolindo os retrovisores, apagando qualquer visão do que ficava para trás. Roberto piscava repetidamente, tentando manter os olhos abertos e não se perder naquele mar de sombras. O celular, que antes oferecia alguma sensação de segurança, não tinha sinal algum. O relógio no painel girava de forma estranha, acelerando e retrocedendo como se o tempo tivesse perdido sentido naquela estrada. Roberto percebeu que já dirigia há horas, talvez dias, mas não havia cruzamentos, nenhuma cidade, nenhuma luz distante.
Apenas aquela faixa estreita de asfalto cercada por uma escuridão que parecia aumentar a cada quilômetro percorrido. O caminhão, pesado e velho, emitia rangidos e estalos a cada movimento, e Roberto começou a perceber que o veículo respondia de forma estranha ao volante, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. As árvores pareciam se inclinar mais a cada curva, seus galhos arranhando o ar, e a neblina se tornava quase sólida, dificultando até a respiração. O frio úmido invadia a cabine, gelando a pele e enrijecendo os músculos, aumentando a sensação de vulnerabilidade. O motorista tentava racionalizar, lembrando-se de rotas conhecidas, mas a estrada não seguia nenhum padrão natural. Era como se cada curva tivesse sido desenhada para desorientar, cada elevação escondesse o que viria a seguir. Sombras alongadas surgiam nas bordas da estrada, mudando de forma à medida que ele avançava, confundindo olhos e mente. A sensação de que não estava sozinho crescia a cada segundo. Havia algo à espreita, algo que observava o caminhão e esperava pacientemente. Roberto apertou o volante, respirando fundo, tentando manter o controle. Seu corpo estava tenso, cada músculo pronto para reagir a qualquer movimento, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. A estrada parecia se estender infinitamente, curvas contra curvas repetindo-se sem sentido, enquanto a escuridão engolia a visão e distorcia o som do motor. O tempo deixou de ter significado. Ele não sabia se havia passado uma hora ou uma eternidade desde que entrará naquela estrada. E, no fundo de sua mente, uma certeza começou a surgir. Aquela estrada não levava a lugar algum que pudesse ser conhecido ou seguro. Era como se ele tivesse cruzado uma fronteira invisível, entrando em um território onde a lógica e as regras do mundo normal não existiam mais. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de isolamento e desamparo, transformando o caminho em um labirinto sombrio que parecia existir apenas para testar sua resistência, coragem e sanidade. A estrada parecia ter abandonado qualquer vínculo com a realidade. A neblina, agora densa e úmida, se infiltrava por pequenas frestas da cabine, envolvendo Roberto em uma bruma gelada que parecia carregar o cheiro de terra molhada e algo indefinido, metálico. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que ele não estava sozinho crescia. E então ele viu as primeiras figuras. Eram silhuetas altas e magras, imóveis à beira da estrada, mas a quietude delas não era pacífica, era ameaçadora. Inicialmente, Roberto pensou se tratar de árvores ou troncos deformados pela neblina, mas a forma como se mantinham perfeitamente ereta se acompanhava o movimento do caminhão revelou a verdade. Ele engoliu em seco, o coração disparado, enquanto os faróis iluminavam rostos ausentes. Não havia olhos, apenas vazios negros que pareciam sugar a luz e a esperança de quem ousasse encará-los. A cada curva, novas figuras surgiam, surgindo do nada, algumas próximas, outras mais distantes, mas todas observando. Algumas inclinavam a cabeça de maneira quase curiosa, outras permaneciam rígidas como sentinelas. Cada quilômetro percorrido trazia mais silhuetas, multiplicando-se como se a estrada estivesse crescendo em largura e sombra simultaneamente. Roberto sentiu que estava cercado, que cada árvore, cada galho, cada fragmento de neblina podia esconder mais olhos invisíveis, observando-o. O frio se intensificou, gelando seus ossos e tornando sua respiração pesada e irregular. O caminhão rangia sob o peso do motorista e da própria estrada, e cada estalo metálico parecia ecoar de forma exagerada, como se o espaço ao redor amplificasse o medo. Roberto sentiu a cabine vibrar, como se estivesse em contato com algo que não pertencia à realidade. Cada vez que olhava pelo retrovisor, jurava perceber uma silhueta diferente, ou uma que havia desaparecido agora reaparecia, sempre observando. Tentou racionalizar, lembrando-se de histórias de estrada, de lendas de motoristas cansados que viam coisas na escuridão, mas nada parecia explicar aquilo. As figuras não eram simples alucinações, tinham presença, intenção, como se estudassem cada decisão sua, cada reação. Roberto começou a murmurar orações, palavras baixas e desconexas, tentando preencher o silêncio esmagador que se instalara ao redor, mas sua voz tremia tanto quanto suas mãos sobre o volante. O tempo deixou de existir. Cada curva parecia durar minutos infinitos, cada quilômetro se estender em uma eternidade. Ele podia sentir o coração quase saltando do peito a cada silhueta surgida na neblina, a tensão acumulando-se de forma quase física, uma pressão no peito que dificultava respirar.
Havia algo mais ali, algo que não podia ver diretamente, mas que sabia estar presente, movendo-se junto com a estrada, escondido entre sombras, esperando por um momento certo para se revelar. Roberto sentiu uma estranha sensação de inevitabilidade. Não importava a velocidade, não importava o esforço para escapar. A estrada e aquelas figuras faziam parte de algo maior, algo que ele não compreendia. Cada quilômetro percorrido não aproximava da saída, apenas aprofundava a sensação de que estava entrando em um território que não pertencia a este mundo, uma extensão de escuridão e silêncio onde não havia espaço para esperança, apenas para o medo crescente. E ali, no meio daquela neblina sufocante, Roberto compreendeu, com um frio que atravessava os ossos, aquelas sombras não estavam apenas esperando por ele. Elas o observavam, o estudavam, e a estrada não era mais sua para controlar. Ele era apenas um intruso naquele espaço, e cada curva percorrida levava mais fundo em um labirinto de escuridão, silêncio e presenças que não pertenciam à vida. A estrada, que até então serpenteava com lentidão quase hipnótica, começou a descer em curvas cada vez mais íngremes. O asfalto rachado deu lugar a pedras negras e irregulares que refletiam uma luz vermelha difusa no horizonte, como se o chão estivesse vivo e observando cada movimento do caminhão. Roberto sentiu a cabine vibrar de forma anormal, o caminhão pesado rangendo a cada movimento, como se resistisse, mas fosse puxado por uma força que ele não podia controlar. O vento aumentou, uivando pelas frestas da cabine, trazendo ecos distantes que lembravam gritos e sussurros, misturados com o som do motor que parecia lutar contra algo invisível. Cada curva se tornava mais traiçoeira, e Roberto percebeu que os freios não respondiam como deveriam. O caminhão descia com velocidade crescente, como se a estrada quisesse engoli-lo. O coração dele disparou, uma mistura de pânico e tensão ocupando cada fibra do corpo. Olhou pelo retrovisor e percebeu que a estrada de onde viera havia desaparecido completamente, engolida por um vazio escuro que se estendia até onde a visão alcançava. A neblina, antes densa, agora se dissolvia em sombras profundas, e algo invisível parecia acompanhar o caminhão, próximo demais para ser ignorado. Cada estalo do motor ecoava de forma estranha, e a sensação de que a própria estrada estava viva e tentando aprisioná-lo se intensificava. À frente, uma visão impossível começou a se formar. Um túnel colossal, feito de pedras negras, erguendo-se como a boca de uma caverna que respirava. Chamas surgiam das rachaduras, iluminando inscrições antigas gravadas em uma língua que Roberto não podia compreender, mas cujo peso era quase físico. O ar ao redor parecia vibrar com energia antiga, um chamado silencioso e ameaçador. O medo tomou conta de forma absoluta. Cada músculo do corpo de Roberto estava tenso, cada batida do coração ecoando na cabeça como um tambor de guerra. Ele sabia, sem precisar entender completamente, que atravessar aquele túnel significaria cruzar para um mundo onde a lógica, o tempo e a própria realidade deixavam de existir. A cabine parecia pequena demais para conter a tensão que crescia a cada segundo, e o calor que emanava das chamas das pedras se misturava com o frio da noite, criando uma sensação física de desconforto e desespero. Quando o caminhão se aproximou da entrada do túnel, Roberto sentiu uma força invisível empurrando o veículo para frente, quase como se a estrada estivesse decidindo seu destino. Olhou para trás mais uma vez, mas não havia nada familiar, apenas um vazio que parecia se estender infinitamente. E, ao atravessar a boca daquele portal, o mundo que conhecia começou a se dissolver, substituído por algo que transcendia medo e desorientação. Ele não podia mais parar, não podia recuar. O túnel não era apenas uma passagem. Era uma fronteira, um limiar entre a vida que conhecia e algo muito mais profundo, sombrio e implacável. O caminhão avançava sozinho, pesado, determinado, e Roberto percebeu com um frio no estômago que aquela viagem já não tinha volta. O caminhão atravessou o túnel e Roberto se deparou com uma paisagem impossível, que desafiava qualquer lógica que ele conhecesse. Rios de fogo cortavam a terra negra, serpenteando entre montanhas pontiagudas que se erguiam contra um céu vermelho e turbulento. O calor era sufocante, queimando a pele mesmo dentro da cabine, e o ar vibrava com uma energia densa que fazia o peito doer a cada respiração. À distância, figuras enormes caminhavam lentamente, suas silhuetas obscurecendo o horizonte. Não se moviam de forma natural. Parecia que o mundo ao redor as moldava, dobrando-se a presença delas. Suas sombras se espalhavam pelo chão, estendendo-se em formas impossíveis que engoliam tudo ao redor.
Cada curva da estrada, cada elevação do terreno, revelava novas monstruosidades, formas que Roberto mal podia compreender, mas cujo peso e presença eram impossíveis de ignorar. O caminhão, pesado e firme, seguia como se fosse parte daquele mundo. Roberto sentiu que qualquer tentativa de parar seria inútil. A estrada, agora, era a própria essência daquele lugar. Não havia sinais de retorno. Não havia marcas do tempo que ele conhecia. O combustível, a lógica, a própria realidade tinham perdido significado. Cada segundo que passava aumentava a sensação de impotência, o medo se transformando em um desespero quase físico, como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. Enquanto avançava, Roberto percebeu que a estrada se estendia em linha reta até o infinito, iluminada por rios de lava e reflexos vermelhos que queimavam a visão. O mundo parecia vivo, pulsando em sintonia com sua ansiedade e medo. Cada detalhe era perturbador. O chão que parecia tremer sob o caminhão, o calor intenso que penetrava até os ossos, as figuras à distância que seguiam com uma atenção silenciosa, e o céu vermelho carregado de nuvens turbulentas, como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. Roberto compreendeu, com uma clareza gelada, que não havia retorno. A estrada que escolhera não era apenas um caminho, era um destino, um portal para algo que ele não poderia jamais escapar. O caminhão não era mais apenas um veículo. Era seu companheiro, sua única proteção em um mundo que se recusava a obedecer às regras da vida que ele conhecia. E ele não era mais o condutor de sua própria jornada, era apenas um passageiro, arrastado por forças que não podia compreender, por uma estrada que não tinha fim. O desespero tomou conta de cada fibra de seu corpo. O calor, o medo, a solidão e a inevitabilidade se uniam em uma sensação esmagadora. Roberto estava preso naquele mundo, aquele caminho sem volta que avançava infinitamente diante dele. E, enquanto o caminhão continuava firme, ele percebeu que não havia esperança, apenas a certeza de que a estrada para o inferno agora o aceitava como parte de si mesma e que cada quilômetro percorrido o afastava para sempre da realidade que conhecera. Se você sentiu frio na espinha com essa estrada sem volta, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas histórias de terror. Prepare-se, porque a história 2 já está prestes a começar e promete levar você ainda mais fundo em um pesadelo impossível de escapar. Fernando dirigia seu caminhão por uma estrada isolada que parecia não pertencer ao tempo. A madrugada estava densa, silenciosa e opressiva. O céu, inteiramente coberto por nuvens pesadas, escondia qualquer vestígio de estrelas ou da lua, mergulhando tudo em uma escuridão quase física. Os faróis do caminhão iluminavam apenas uma faixa estreita do asfalto à frente, e o resto do mundo parecia engolido por sombras que se moviam de forma sutil, como se respirassem junto com ele. O vento passava frio pelas frestas da cabine, trazendo odores indefinidos, terra molhada, ferro, madeira queimada, algo que ele não conseguia identificar, mas se deixava o ar denso e quase sufocante. Cada irregularidade do asfalto fazia o caminhão render e vibrar de forma estranha, e cada ruído parecia ecoar mais alto do que realmente era, como se a estrada tivesse consciência e reagisse ao peso do veículo e da presença de Fernando. No meio daquele silêncio absoluto, algo mais se insinuou. Fernando percebeu sussurros, fracos e distantes, surgindo da neblina que já começava a se formar à beira da estrada. Tentou ouvir melhor, mas não conseguia decifrar palavras, apenas percebia murmúrios que pareciam seguir o ritmo do caminhão, surgindo e desaparecendo à medida que avançava. Cada estalo do caminhão parecia amplificado, e os sussurros pareciam responder, criando a impressão de que a estrada estava viva e consciente de sua presença. O retrovisor refletia apenas o vazio, a estrada estendendo-se atrás dele como um túnel sem fim, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada quilômetro. As sombras que se projetavam pelos faróis pareciam se alongar e se mover de maneira própria, moldando-se em formas indefinidas que despertavam um medo primitivo. Fernando piscava repetidamente, tentando convencer a si mesmo de que tudo não passava de efeito da luz da fadiga, mas cada curva prolongava a sensação de isolamento, cada quilômetro avançado reforçava a impressão de que ele havia entrado em algo que não pertencia ao mundo comum. O frio subia pela espinha de Fernando, como se a estrada estivesse sugando sua força vital. Cada respiração parecia difícil, pesada, e o silêncio se tornava quase sufocante, preenchido apenas por sua ansiedade crescente.
Ele começou a perceber que a estrada tinha um ritmo próprio, uma maneira de conduzir o caminhão sem que ele pudesse intervir totalmente. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Ele estava sozinho, cercado por sombras e por uma escuridão que parecia consciente, algo que aguardava, paciente, observando cada movimento, cada hesitação. Enquanto avançava, uma estranha certeza tomou conta dele. Aquela estrada não era apenas deserta, ela era hostil, viva e alerta. O medo não vinha de algo que pudesse ver, mas o que pressentia existir em cada sombra, cada curva, cada detalhe da neblina que se adensava ao redor. Fernando sabia que estava entrando em uma experiência que transcendia qualquer estrada que já percorreu, um caminho onde o tempo parecia se dilatar e o próprio mundo se tornava incerto. E, em meio ao silêncio sufocante da noite, ele sentiu que a estrada estava apenas começando a mostrar seu verdadeiro rosto. Conforme Fernando avançava pela estrada, a neblina começou a se adensar, rastejando pelo chão e subindo aos poucos, envolvendo a cabine em um manto úmido e frio. Cada quilômetro percorrido tornava o ar mais pesado, difícil de respirar, e o caminhão parecia lutar contra uma resistência invisível, como se a estrada tivesse decidido testá-lo. O silêncio absoluto ao redor era quase palpável, interrompido apenas pelo render do asfalto e pelo motor do caminhão, que agora parecia ecoar em um espaço infinito. E então, ele começou a perceber formas. Silhuetas esguias surgiam na beira da estrada, movendo-se lentamente entre a neblina. No início, Fernando achou que eram troncos deformados pelas sombras, mas quando os faróis os iluminavam por breves instantes, ele viu rostos pálidos, desprovidos de expressão, e olhos vazios que pareciam sugar a luz ao redor. Cada figura parecia estar consciente de sua presença, seguindo com atenção silenciosa, como se estudassem cada gesto, cada decisão. O coração de Fernando disparou. Ele tentou desviar o olhar, focando apenas na estrada à frente, mas a sensação de perseguição aumentava a cada curva. As sombras surgiam e desapareciam de forma imprevisível, algumas parecendo flutuar sobre o chão, outras encostando nas árvores, nos galhos que se inclinavam como se quisessem tocar o caminhão. O vento frio trouxe murmúrios incompreensíveis, uma mistura de vozes distantes e sons que pareciam vir do próprio asfalto, criando a impressão de que toda a estrada estava viva, respirando junto com ele. Mesmo com medo, Fernando não podia frear. Cada tentativa de diminuir a velocidade parecia inútil. A estrada o empurrava para frente, como se não houvesse alternativa. Cada quilômetro avançado aumentava a sensação de que não havia saída, que ele estava sendo conduzido para um destino determinado por forças invisíveis. As sombras pareciam multiplicar-se à medida que avançava, algumas surgindo tão próximas que ele podia sentir um frio intenso ao redor da cabine, como se a presença delas estivesse tentando penetrar naquele espaço limitado. O caminhão avançava pesado, os pneus rangendo sobre o asfalto irregular, e Fernando sentia que cada instante se prolongava, cada curva durava uma eternidade. A neblina escondia detalhes, deformava a realidade, e ele não sabia mais distinguir entre sombra, árvore ou figura viva. Tudo se misturava em uma dança silenciosa e ameaçadora, enquanto o medo crescia e se transformava em uma presença física, apertando o peito e aumentando a tensão em cada músculo do corpo. E, naquele momento, Fernando percebeu que a estrada não era apenas um caminho, era um corredor vivo, habitado por presenças invisíveis que o observavam, o estudavam e conduziam. Ele estava preso entre a realidade que conhecia e algo que transcendeu a compreensão, e cada quilômetro percorrido aprofundava seu isolamento, seu medo e a certeza de que não haveria retorno até que ele alcançasse o fim daquele caminho sombrio. Fernando chegou a uma ponte antiga, um trecho de madeira podre sustentado por correntes enferrujadas que rangiam com cada movimento do caminhão. A água escura abaixo refletia a neblina da noite, tingida de tons avermelhados que pareciam pulsar como se estivessem vivos. Cada avanço do caminhão fazia o chão tremer, e o rende da madeira ecoava em um espaço que parecia maior do que realmente era, amplificando o medo que já apertava o peito de Fernando. As figuras na neblina estavam mais próximas agora. Algumas flutuavam levemente sobre o acostamento, outras surgiam de maneira inesperada entre os pilares da ponte, suas formas esguias e humanas, mas desprovidas de qualquer expressão. Os olhos vazios seguiam cada movimento do caminhão, e Fernando sentiu uma pressão física dentro da cabine, como se os espíritos tentassem penetrar naquele espaço limitado, tocando não apenas o caminhão, mas sua própria mente. O vento frio aumentou.
passando pelo corredor da ponte e trazendo sussurros quase audíveis, vozes que pareciam chamar seu nome de forma indistinta, ecoando entre a madeira podre e a água abaixo. Fernando apertou o volante com força, cada músculo tenso, sentindo o coração bater descompassado. A ponte, estreita e instável, parecia querer engoli-lo, e cada tábua rangendo reforçava a sensação de que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. À medida que avançava, os reflexos das figuras nas pequenas poças de água entre as tábuas se multiplicavam, criando ilusões que confundiam os sentidos. Fernando piscava, tentando distinguir o real do imaginário, mas a sensação de que as sombras estavam vivas, dançando e observando ao mesmo tempo, tornava impossível qualquer raciocínio lógico. Cada quilômetro percorrido sobre aquela ponte era um teste de resistência, coragem e sanidade, e a neblina parecia se fechar ainda mais ao redor, tornando a estrada atrás dele invisível, como se o mundo tivesse desaparecido. O medo tornou-se quase tangível, um peso constante que pressionava seu peito. Fernando sentiu o instinto de fugir, de virar o caminhão e retornar, mas a estrada não permitia. Ela guiava com firmeza, conduzindo para frente, para um destino que ele ainda não podia compreender. A ponte antiga era mais que uma passagem física, era um limiar, um portal que o introduzia a um mundo onde a realidade e o sobrenatural se misturavam, e onde cada sombra, cada reflexo, cada sussurro carregava promessa de perigo e desespero iminente. Enquanto atravessava a ponte, Fernando percebeu que não estava apenas avançando sobre madeira e correntes enferrujadas. Estava entrando cada vez mais fundo em algo que superava, algo que moldava a própria estrada para conduzi-lo a um destino desconhecido, onde à noite os espíritos e o medo se tornariam inseparáveis. Após atravessar a ponte antiga, Fernando avançou por uma estrada que mergulhava em uma floresta densa, onde os galhos das árvores se entrelaçavam formando um túnel natural que bloqueava completamente o céu. A luz dos faróis do caminhão mal conseguia atravessar a neblina que rastejava pelo chão, envolvendo tudo em uma penumbra úmida e sufocante. A estrada parecia encolher a cada curva, e cada raiz, tronco ou pedra surgia de forma inesperada, obrigando Fernando a manobrar com cuidado, enquanto o caminhão rangia e vibrava sob o peso do terreno irregular. As sombras entre as árvores começaram a se tornar mais perceptíveis e mais inquietantes. Formas humanas surgiam e desapareciam em silêncio, flutuando na névoa, movendo-se de maneira errática e hipnótica. Algumas inclinavam-se sobre o caminho, outras se projetavam nos troncos, observando Fernando com olhos vazios, que não refletiam luz nem emoção, mas pareciam carregar uma consciência própria, como se estivessem lendo cada pensamento e reação dele. Cada instante que ele desviava de um tronco ou pedra, parecia que as figuras se ajustavam, mantendo sob vigilância constante. O ar estava pesado e frio, misturado com o cheiro de folhas em decomposição e terra úmida, penetrando nas roupas e na cabine. Cada respiração se tornava difícil. Cada batida do coração parecia ecoar na floresta, amplificando a sensação de que estava sendo perseguido. O silêncio era enganoso. Havia ruídos sutis que Fernando não conseguia identificar, o arranhar de galhos, passos que não podiam ser seus, o sussurrar do vento entre as folhas se parecia repetir palavras incompreensíveis. A floresta parecia viva, pulsando em sintonia com seu medo e conduzindo cada vez mais fundo em seu labirinto natural. A sensação de aprisionamento aumentava a cada quilômetro. Fernando olhava pelo retrovisor e via apenas sombras indistintas e neblina, um espaço que se fechava ao redor da estrada como se fosse moldado por forças invisíveis. Cada curva se tornava mais longa, cada tronco mais próximo, e o caminhão parecia avançar com dificuldade, arrastado por uma força que não pertencia a ele. Era como se a própria floresta estivesse decidida a conduzi-lo a um destino que ele não podia compreender, testando sua coragem e resistência a cada instante. Enquanto avançava, Fernando começou a sentir que não estava apenas cercado por sombras, mas que elas interagiam com a estrada e a neblina. Os galhos pareciam se mover para bloqueá-lo, os troncos inclinarem-se como mãos invisíveis, e a névoa fechar-se sobre a cabine, criando a sensação de isolamento absoluto. O tempo parecia ter se distorcido. Cada quilômetro percorrido se prolongava em minutos que pareciam horas, e cada movimento exigia toda a sua atenção e força de vontade. No fundo, Fernando compreendeu que a floresta não era apenas uma parte da estrada. Era uma entidade viva, consciente, que o observava, estudava e conduzia. Ele não estava apenas dirigindo.
Estava sendo guiado, aprisionado, envolvido em um caminho que misturava medo, realidade e forças que ele não podia compreender. Cada sombra, cada sussurro e cada movimento da névoa lembrava-lhe de que não havia retorno e que a estrada dos perdidos continuava, estendendo-se infinitamente, pronta para levá-lo cada vez mais fundo na escuridão. Após atravessar a floresta, a estrada se abriu em um vale envolto por uma névoa espessa que quase impedia Fernando de enxergar além de alguns metros. A luz dos faróis refletia em partículas de umidade suspensas no ar, criando uma atmosfera irreal, quase líquida. O chão parecia irregular, coberto por pedras negras e poças de água que refletiam a névoa avermelhada da noite, dando a impressão de que a própria terra estava viva, respirando sob o peso do caminhão. Silhuetas pálidas começaram a surgir entre a neblina, flutuando sobre o terreno como espectros silenciosos. Seus olhos vazios acompanhavam cada movimento do caminhão, e Fernando sentiu o peso de sua presença, uma força invisível que pressionava sua mente e aumentava a sensação de impotência. O calor da névoa misturava-se ao frio que ainda penetrava de sua cabine, criando um desconforto físico que tornava cada segundo insuportável. O vale parecia se estender infinitamente. A estrada não possuía curvas, sinais ou qualquer ponto de referência, apenas um caminho que avançava sem fim, guiado por uma força desconhecida. Cada quilômetro percorrido trazia a mesma sensação esmagadora. Não havia saída, não havia retorno. O caminhão avançava quase sozinho, pesado e firme, como se fosse parte daquele mundo e Fernando apenas um passageiro impotente. As figuras no vale se multiplicavam, algumas mais próximas, outras à distância, mas todas observando silenciosamente. Algumas pairavam acima do chão, outras surgiam nas bordas da estrada, projetando sombras que pareciam se estender por toda a paisagem. Cada sombra aumentava a sensação de claustrofobia, mesmo no espaço aberto do vale, reforçando que Fernando não tinha controle sobre sua jornada. O céu acima refletia tons cinza avermelhados, como se o dia e a noite se misturassem, apagando qualquer referência temporal. O ar vibrava com uma energia densa, quase palpável, que pressionava o peito de Fernando e aumentava a ansiedade e o desespero. Ele percebeu, com clareza absoluta, que não estava apenas em um lugar físico. Estava aprisionado em um mundo onde a lógica, o tempo e a realidade haviam perdido sentido. Enquanto o caminhão avançava, Fernando compreendeu que a estrada não era apenas um caminho. Era um destino, um portal que o havia transformado em prisioneiro de forças que ele não podia entender. Os espíritos, silenciosos e vigilantes, não precisavam persegui-lo. Apenas existiam, guiando-o lentamente para um ponto sem retorno. Cada quilômetro percorrido reforçava a certeza de que ele jamais voltaria ao mundo que conhecia. A estrada dos espíritos havia cumprido seu propósito, e Fernando estava agora eternamente preso, conduzido pela própria força que tornava aquela terra sombria viva e implacável. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!